Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Carriconde e esse é o Resumo Cast, agora em vídeo. Estamos no ar desde 2016 com conteúdo sobre livros para empreendedores semanalmente. E o convidado de hoje do Resumo Cast é o livro O Fator Confiança, do autor Marco Fabossi. Vamos fazer um unboxing do livro aqui. Então, Marco Fabossi, O Fator Confiança, a base para uma liderança extraordinária, editora Bem-Virá. Aqui logo na primeira orelha, em seus mais de 25 anos atuando como diretor de empresas nacionais e multinacionais como coach executivo, Marco Fabossi aprendeu que uma das bases para a liderança efetiva são os relacionamentos e que para que esses sejam verdadeiros e significativos é imprescindível que a confiança esteja presente. Para ele, nenhum líder será bem-sucedido sem antes estabelecer verdadeiras relações de confiança com a sua equipe. Mas desenvolver confiança e segurança num ambiente competitivo, exponencial e ágil não é uma tarefa fácil. Por isso, Fabossi criou o conceito das 4 dimensões que conduzirá você e a sua equipe para os melhores resultados. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre as 4 dimensões que o Marco está aqui para falar com a gente. Vamos ver o sumário do livro. Está aqui o livro, então. Primeiro capítulo, o fator confiança. Capítulo 2, confiança. 3, as 4 dimensões da confiança. 4, a dimensão da autoconfiança. 5, a dimensão da confiança pessoal. 6, a dimensão da confiança interpessoal. Capítulo 7, a dimensão da confiança realizacional. Capítulo 8, confiança e modelos mentais. Capítulo 9, confiança e neurociência. E a conclusão, decidindo confiar, depois notas de referências. Aqui está o livro, então. Diversas imagens, como esse quadro aqui que ele vai montando ao longo do livro. E aqui está o Marco Fabossi, que é graduado em Administração de Empresas pela FEI, possui MBA em Tecnologia da Informação pela FGV. Durante 25 anos atuou como executivo de empresas nacionais e multinacionais, período no qual adquiriu profunda experiência nas áreas de liderança e condução de equipes. E aqui está o Marco. Marco, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Obrigado, Gustavo. Uma honra estar aqui, né? Sou um fã, né? E ouvinte assíduo do Resumo Cast, então para mim é uma honra estar aqui, é um grande privilégio. Estou muito feliz de poder estar aqui. Obrigado. Legal, Marco. Obrigado pela sua presença aqui e vamos começar já conversando sobre qual é a mensagem central do teu livro, O Fator Confiança. Joia. Ela tem algumas mensagens, mas se eu pudesse resumir em uma mensagem central é que tudo se resume a relacionamento na vida, né? Se a gente pensar em tudo que a gente conquistou, conquista e vai conquistar na nossa vida, tudo isso passou por relacionamentos. E quanto mais saudáveis esses relacionamentos, melhores vão ser os resultados. E para que eles sejam saudáveis, para que eles sejam produtivos, para que eles sejam relacionamentos que nos façam bem, eles precisam ter um alicerce, passar por um alicerce chamado confiança. Então, para mim, sem confiança não existe esperança. Por isso que quando eu dediquei o livro para você, eu coloquei: a confiança produz esperança. Quando ela não está presente, a esperança já foi embora também. Então, para mim, essa é a mensagem principal. E como é que você definiria o que é confiança? Explicando assim para uma criança de 7 anos. O que é confiança? Confiança é um montão de coisa. Acho que é até difícil a gente definir confiança. Tem um conceito assim... Para mim, confiança é igual beleza, né? Você sabe que está lá, mas é difícil de definir, né? É algo assim. É algo que fica no ar. É algo que você sente. Você sabe que tem ou não tem, mas é muito difícil de definir. Por isso que uma das frases que eu trago no livro, que eu gosto muito, é que confiança é como o ar que a gente respira. Quando ele está presente, como aqui, por exemplo, a gente respira naturalmente sem perceber que ele está aqui e tudo corre muito bem. Agora, se ele faltar, todo mundo sofre. Entendi. Aí a gente vai perceber. E na confiança é a mesma coisa, porque quando a gente percebe que não tem confiança, é aquela coisa: eu tenho que ficar pensando no que eu vou falar, como eu vou falar,
qual é a agenda oculta que está por trás daquilo que está sendo dito para mim, qual é o interesse da pessoa naquilo que ela está tentando trazer como informação para mim, e ficar pisando em ovos, ficar criando double checks, né, para me garantir naquela situação. Então, isso trava o processo, isso trava a relação e faz todo mundo sofrer. O resultado é muito inferior ao que poderia ser se houvesse confiança, quando eu não preciso pensar para fazer as coisas acontecerem. Simplesmente eu converso, eu falo, eu trago o assunto, eu falo o que eu penso, com respeito, obviamente. A gente cria conflitos produtivos e não confrontos, né, onde existe disputa. Então, eu acho que confiança é muito difícil de definir, mas ela é muito fácil de perceber. Então, por isso que eu prefiro dizer que confiança é um ato de fé, né? Porque tem que dar esse passo, porque as melhores coisas da vida estão depois do medo de confiar. Então, legal. Eu tenho várias histórias aqui no livro, né? Já começa com a história do poço da água, achei super interessante. é muito Quer interessante. contar essa história? Eu vou tentar ver se eu lembro, mas Tá. me parece que quando o cara está no deserto lá e chega num lugar que tem uma bomba, né? Ele estava morrendo de sede, já estava quase desfalecendo, e ele acha uma bomba d'água ali. E aí ele foi correndo até a bomba d'água naquele lugar, né? Uma cabaninha que tinha por ali. E aí só que e tinha ali um copo, né? Um recipiente com água do lado da bomba. E ele já foi direto ali para usar o recipiente para beber Tomar a água, que tava ali. porque o cara está morrendo de Sim. sede. Só que aí tinha uma plaquinha dizendo o seguinte: olha, usa essa água para jogar na bomba, Na bomba. para que ela possa funcionar e trazer o tanto de água que você quiser. Sem aquela água inicial, ela não tem como dar o Não, start, nem tem né? como dar o start. E aí, só que no final fala o seguinte: no final encha novamente o recipiente e deixa aqui com um bilhete para o próximo Sim. viajante que passar por aqui. E aí a pessoa ficou, cara, faça, porque Aquele dilema, né? se ele joga água lá e a Ele água não vai morrer sai, de sede. ele morre de sede, porque ele desperdiçou a única chance que ele tinha de Tem que sobreviver. confiar no bilhetinho. Ele tinha que confiar ali. Deixou. E por isso, e aí ele fez. Aí, aos poucos a água foi saindo ali, ele se fartou de água, fez a mesma coisa, colocou a água ali de volta, e no bilhetinho ele só acrescentou, né, pode confiar que funciona. Mas para o próximo viajante. Mas, no fundo, é isso. A confiança é um ato de fé. Né? Porque, e é muito importante esse ponto, Gustavo, porque algumas pessoas falam, cara, mas se eu confio e quebro a cara, isso faz parte da vida. Agora, o nosso cérebro, né, que a gente tem até um capítulo aí que fala sobre o cérebro, o nosso cérebro, ele nos ajuda a lembrar daquilo que não deu certo, porque ele tenta nos proteger. Sim. Porque se a gente fizer um inventário da nossa vida e pensar nas vezes que a gente confiou e deu certo, e nas vezes que a gente não que confiou e não deu certo, a gente vai perceber que, racionalmente, se a gente fizer esse inventário, cara, as vezes que eu confiei e deu certo são infinitamente maiores em quantidade do que quando não deu certo, né? Senão a gente nem estava aqui, na verdade. Só que o nosso cérebro lembra daquilo que não deu certo. Então, novamente, por isso que confiar é um ato que exige fé. E como é que isso funciona no mundo corporativo, de negócios, né? Dos empreendedores, intraempreendedores, equipes, empresas. Qual é a importância da confiança para o projeto funcionar, para a gente entregar retorno sobre o investimento, do tempo investido, né? Produtividade, equipes? É a pergunta do milhão, né? Mas hoje, com esse mundo cada vez mais ágil, exponencial, né? É um mundo que exige o empoderamento, né? Ou seja, você que tem uma equipe, cara, não dá para você ficar olhando tudo que está acontecendo ou, de alguma maneira, pôr a mão em tudo. Obviamente, você tem que empoderar as pessoas. Então, o primeiro passo para o empoderamento é a confiança. Se eu não confiar, eu não empodero. É por isso que muitos líderes, né, acabam descendo um degrau, a gente brinca. Microgerenciamento. O cara é diretor, mas o papel dele é de gerente, porque ele está o tempo todo na operação, está o tempo todo tentando ver o que as pessoas estão fazendo, ver se as pessoas estão fazendo do jeito dele.
cara, não funciona mais o mundo que a gente vive hoje. Então, o primeiro passo para um empoderamento é a confiança. E assim, é incrível porque as pessoas, nós seres humanos, a gente está esperando por isso. Tanto que agora na pandemia, no início da pandemia, quando de um dia para o outro todo mundo foi para casa, muitos líderes ficaram desesperados, cara, o que vai acontecer agora? Eu não estou vendo o que as pessoas estão fazendo, eu não estou... Se autogerenciando. E o que aconteceu? As pessoas surpreenderam positivamente, né, quase que, assim, na totalidade, né, os líderes, as organizações, produzindo até muito mais em casa, com muito mais responsabilidade, com muito mais empoderamento, do que antes, ali no próprio escritório. E muitos líderes se surpreenderam e aprenderam com isso. Cara, eles poderiam ter confiado muito antes. Então, é por isso que oferecer confiança é uma escolha, né? Eu posso não oferecer. Agora, tem uma coisa que é muito importante. A gente tem leis na vida, né, e uma delas é a lei da semeadura, que a gente colhe daquilo que a gente planta. A gente só colhe se a gente planta. Se eu planto desconfiança, existe uma chance muito grande de eu colher desconfiança. É uma via de mão dupla, né? Se eu planto confiança, a chance é muito maior de colher. Pode ser que eu não colha? Pode. Mas a chance de eu colher é muito maior. Então, por isso que o primeiro passo para construir relações de confiança é plantar semente da confiança, cara. É oferecer confiança. Sim. Né? Óbvio, uma confiança inteligente, né? Como o Stephen Covey, né, até trago aqui um pouquinho desse detalhe, né, do livro do Stephen Covey, Confiança Inteligente. Eu tenho que ter um olhar para o quanto eu tenho a propensão para confiar, porque isso é meu, eu decido se eu quero ou não confiar, mas eu tenho que fazer uma análise do ambiente também e do contexto. Obviamente, se eu estiver andando na rua, escura, à noite, com duas pessoas que vêm na minha direção, pô, eu ouvi o resumo cast do Fabossi lá, eu vou lá cumprimentar os caras. Risco, né? Cara, não vou. Eu atravesso a rua e se os dois vierem na minha direção, eu saio correndo. Quer dizer, eu tenho que fazer uma análise, obviamente, da situação. Por exemplo, eu não vou vender um carro e entregar um carro sem a pessoa pagar. Eu tenho que ver a situação, o contexto. Porém, o que eu posso fazer é olhar para mim, principalmente, e entender qual é a minha propensão a confiar. Eu tenho uma propensão a confiar ou a desconfiar. Se a desconfiar, então é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim para que eu possa ter uma propensão maior a confiar. Legal. E aí você traz o conceito das 4 dimensões da confiança. Explica como é que funciona esses conceitos, essas dimensões, e depois a gente entra uma a uma. Legal. Bora lá. É assim, a gente olha muito... Eu estudei muito tempo sobre confiança, né? Eu assim, tentei conhecer praticamente todas as teorias de confiança que existem no mundo hoje para construir algo que fosse realmente consistente. E a gente tem um olhar natural para a confiança muito como emoção, como sentimento, como feeling, né? E o que eu quis trazer no livro, através das 4 dimensões da confiança, é um olhar mais concreto para a confiança. Porque, como é que eu posso melhorar a confiança? Como é que eu posso fortalecer as relações de confiança? E então eu tentei tornar concreto aquilo que não é. E aí eu cheguei nas 4 dimensões da confiança. Para que a gente possa olhar a confiança, e essa é a proposta do livro, como competência, não como sentimento e emoção apenas. Por quê? Porque quando eu olho as 4 dimensões da confiança, eu vejo que existem competências dentro dessas 4 dimensões que eu posso olhar e falar, pô, aqui eu posso melhorar. O que é uma competência? É um conjunto de conhecimento mais prática, né? Conhecimento e prática. Então, por exemplo, quando eu falo aí de que uma das competências dentro das 4 dimensões da confiança, uma das dimensões que é a autoconfiança, que é a primeira, eu vou falar das 4 já, mas a primeira é a autoconfiança, que traz como uma das competências, um dos ingredientes, o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é uma competência. Então, ele é um conjunto de conhecimento mais prática, né? Então, é o quanto eu busco me conhecer melhor, o quanto eu busco conhecer meus pontos fortes, fracos, sentimentos, emoções, gatilhos para essas emoções, minha visão de futuro, meu propósito de vida, meu legado. A prática seria a habilidade de prática fazer. É colocar em prática. Tipo assim, eu leio um livro sobre andar de bicicleta, mas não é o mesmo que eu ter a habilidade na bicicleta, é isso? A habilidade, ela vem com... Esse é o ponto, a habilidade vem com a prática. Da teoria. Porque a gente não... Aquela coisa, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente não sabe,
antes de melhorar, piora. Isso é natural, isso é comum, Sim. isso faz parte do pensamento sistêmico, né? Por quê? Porque eu não sei fazer ainda. É como quando você vai para um hotel e você tem lá as duas torneiras lá, quente e fria. Pô, o que a gente vai? A gente abre a quente e, puta, põe a mão, tá pelando. Aí você vai, abre a fria, aí você põe a mão, gela. Aí o que acontece? Você vai Pegando a regulando as prática. duas até chegar na temperatura que você quer. Sim. Comportamento, Aí, depois de algum tempo, a gente já sabe onde é que vai colocar a você torneira já sabe o quanto abrir, automaticamente. o Já quanto abrir chega aí aqui. que adquiriu a prática, né? Então, é natural que quando a gente não sabe algo, a gente, talvez, ao tentar fazer, o resultado seja pior do que... Mas faz parte, é o Faz parte do caminho, a contexto, jornada, né? é uma jornada Ah, de crescimento e desenvolvimento. Então, quando a gente fala das 4 dimensões da confiança, a primeira dimensão da confiança é a dimensão da autoconfiança. E por que ela é a primeira dimensão? Justamente por aquilo que eu acabei de falar, porque o primeiro passo para construir relações de confiança é dar um voto de confiança. Eu preciso oferecer confiança, plantar a semente da confiança. Ninguém dá daquilo que não tem. Se eu não tenho autoconfiança, eu não posso oferecer confiança para as pessoas. entendi. Você pode perceber, pessoas que têm baixa autoconfiança em algum momento, em algum tema, elas se defendem, elas se protegem, elas, né, brigam para que elas não percam, de alguma maneira, algo naquela situação. Já quando a gente tem autoconfiança, eu posso oferecer essa confiança para as outras pessoas. Então, a confiança é uma viagem que começa de dentro para fora. Por isso que a autoconfiança é tão importante. E que começa no autoconhecimento, que é como eu já mencionei aqui, que é algo difícil para a gente, nós ocidentais. Tudo que é autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autogestão, tudo que é auto, tudo que é para dentro, para nós ocidentais, é mais difícil. Por que mais difícil? Porque em algum momento da história, os ocidentais foram aculturados, começaram a ser aculturados a olhar a matéria, a olhar para fora. Enquanto os orientais foram mais orientados a olhar para dentro. Né? Tanto que você vê que assim, muita coisa de introspecção, né, de olhar para dentro, geralmente vem do Oriente, porque eles foram aculturados desse jeito. Nós fomos aculturados a olhar para fora. Então, tudo que é alto, para nós, é mais difícil. Nós não temos o costume de olhar para dentro. A gente tem um costume maior de olhar para fora. Então, falar de autoconhecimento, de autoestima, que é uma das características aí também. Então, é autoconhecimento, vulnerabilidade, autoestima e autenticidade. Né? Que compõem a autoconfiança. Né? Legal. E Que é para responder essa pergunta, quem você é? exatamente, Tá aqui, né? exatamente. Porque a competência final, aí vamos dizer assim, o ingrediente final é a autenticidade. Autenticidade. A autenticidade é o produto, é o resultado do autoconhecimento, porque autoconhecimento, assim, eu me conheço, legal. Só que não adianta só se conhecer, você tem que se reconhecer naquilo. Sim. Isso é vulnerabilidade. Né? Que a Brené Brown fala com maestria sobre isso. Né? Mas muita gente ainda confunde vulnerabilidade com, assim, o fato de, bom, então eu tenho que abrir minha vida para todo mundo. Não, mas para as pessoas com quem você se relaciona fortemente ou com mais frequência, vamos dizer assim, a sua equipe, as pessoas que estão à sua volta, amigos, família, cara, se você não traz a vulnerabilidade para a mesa, né, o reconhecimento de que a perfeição é uma condição muito sedutora, mas ela é irreal, que você é um ser muito especial, mas que também precisa melhorar em algumas coisas, tem coisas muito boas e coisas nem tão boas assim. Se a gente não traz isso para a mesa, a relação fica fake. Por quê? Porque eu tenho que vestir um personagem para ser quem eu não sou, mesmo me conhecendo. Então, a vulnerabilidade, ela vem como um complemento do autoconhecimento, que eu me reconheço naquilo que eu me conheço. E a autoestima eu gosto de mim, né? Ou seja, eu me aprecio desse jeito, eu tenho coisas que eu quero melhorar, e vou melhorar, vou evoluir, mas eu gosto daquilo que eu vejo em mim e vou trabalhar para melhorar certamente. Mas, então, quando eu junto essas 3 coisas, autoconhecimento, vulnerabilidade e autoestima, cara,
então eu coloco alguém autêntico naquele lugar, sabe, para conversar com você. Isso é o mínimo que a gente deveria oferecer para as pessoas, que elas saibam com quem estão lidando. Senão, não dá nem para conversar uma relação de confiança. Legal. E a próxima dimensão? A próxima dimensão é a dimensão da confiança pessoal. É a segunda dimensão. Que tem a ver agora como a gente vive, né? A autoconfiança é como quem você é, né? Quem eu sou. E já a confiança pessoal tem a ver com como a gente vive. E é a dimensão mais natural para a gente, né? Por exemplo, se alguém me pergunta, poxa, você confia no Gustavo? Ué, o Gustavo me parece uma pessoa confiável. E esse confiável, ele vem por conta de, é uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa transparente, é uma pessoa ética. Então, isso é o mais natural para a gente. Por quê? Porque é a dimensão onde todos nós somos educados, aculturados e cobrados pela sociedade, pelo mundo, pela família, pelos amigos, por sermos pessoas honestas, íntegras, transparentes e éticas, né? E é o que a gente mais sonha nesse país, que isso aconteça, não só com a gente, como, né, com as pessoas. Agora, isso é tão natural para a gente que a gente não percebe e muitas vezes tropeça nessa dimensão com coisas que a gente vai fazendo, incomodam no início, depois incomodam menos, depois menos ainda, e daqui a pouco vira paisagem. E aquilo nem me incomoda mais, e eu nem percebo que isso está afetando essa dimensão. Dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo no mundo corporativo, que para mim, como eu sei que muitos líderes estão ouvindo esse podcast, eu costumo chamar de líderes paparazzi, né? O que é o líder paparazzi? São aqueles líderes que fotografam todo dia e revelam tudo com exclusividade no momento de uma conversa oficial, tipo avaliação de desempenho, alguma coisa do tipo, 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois. Cara, qual é o sentido de eu ver alguém fazendo alguma coisa muito bem agora e pontuar isso, e apreciar isso agora, né? Ou seja, não apreciar, na verdade, deixar para depois, ou ver a pessoa fazendo alguma coisa que não está legal, que pode melhorar, e também não falar nada para ela. Cara, não tem sentido isso. Por quê? Porque se eu deixo para falar 2 meses depois, 1 mês depois, sei lá, 6 meses depois, no fundo, o que eu estou fazendo é traindo essa pessoa, porque ela esperava, como seu líder, de que eu pudesse ser transparente com ela, que eu pudesse ser honesto com ela. E não fui. Né? E muito da cultura da corporação impacta nesse tipo de comportamento. Totalmente. Né? Porque um líder vê o outro fazendo, é assim que funciona aqui, então vamos fazer. E assim, e eu mesmo que sou, porque muitas vezes o líder é líder de líderes, né? Então, o meu liderado é um líder também, e ele vai acabar cascateando aquilo para a sua equipe também. Então, quando a gente, não é honesto isso, cara. É desonesto você deixar para falar na avaliação de desempenho. Dá trabalho dar feedback? Dá. Às vezes cria algum constrangimento? Cria. Mas, cara, faz parte do jogo. E uma segunda coisa, Gustavo, que é muito importante, que eu vejo que cara, é quase que uma peste no mundo corporativo, é as pessoas não perceberem que falar de pessoas, ao invés de falar com pessoas, não acrescenta nada. Então, se eu tenho alguma coisa para falar para você, eu não falo, eu vou falar para um terceiro sobre você. Cara, eu estou sendo desonesto, principalmente quando a intenção é negativa. Não estou falando de falar sobre gera coisas uma boas. entropia, né? Um gasto desnecessário de recursos energia da organização. Energia. E outra, arrebentam com essa dimensão. Porque, cara, não tem nada de honesto nisso, não tem nada de transparente, não tem nada de ético nesse negócio. Então, a gente não percebe muitas vezes e vai tendo comportamentos que vão minando essa dimensão. Alguém liga para mim, eu estou numa reunião qualquer, sei lá, estou cercado de gente, cobrando alguma coisa, e eu invento uma mentirinha light só para me livrar dessa situação. Cara, não feri ninguém, não matei ninguém, não prejudiquei ninguém, só depois eu chego na minha mesa e resolvo esse negócio aí. Tá bom, mas as pessoas que estão à tua volta, se perceberem que aquilo foi uma mentira, o que passa pela cabeça das pessoas é, peraí, se o Marco mentiu para a pessoa, o que impede de mentir para mim? Entendi. E vai minando essa dimensão. Então,
apesar de ser a dimensão mais comum para a gente, mais natural para a gente, é a dimensão que a gente precisa, sim, ter uma atenção forte, porque de tão acostumado, muitas coisas para a gente viraram paisagem. Entendi. E a gente nem percebe que está prejudicando essa dimensão. Legal. Próxima dimensão? É a dimensão da confiança interpessoal, que aí é como você trata as pessoas, né? Então, as duas primeiras que eu falei, autoconfiança e confiança pessoal, são dimensões individuais. Aqui a gente vai falar agora das duas coletivas, que são justamente a terceira dimensão, que é a dimensão da confiança interpessoal, que é o jeito que eu me relaciono com as pessoas, né? Então, isso envolve interesse genuíno, né? Existe uma grande diferença entre interesse e interesse genuíno. Interesse é quando eu me interesso por aquilo que você pode me trazer de benefício. Isso é interesse. Se você já não me traz algum tipo de benefício, já não me interesso mais por você ou pela relação. Agora, interesse genuíno é quando eu coloco você à frente daquilo que você pode me entregar. Se interessa no indivíduo, na pessoa. Na pessoa, né? E se é no mundo corporativo, é aquilo que eu falo. Cara, tem gente atrás do crachá. As pessoas não entram da porta para dentro do trabalho e deixam do lado de fora suas expectativas, emoções, sentimentos. Elas trazem tudo isso juntos, os problemas. E como líderes, porque esse é um livro escrito para líderes, não só líderes formais, mas pessoas que querem influenciar positivamente o mundo, ajudar a construir um futuro melhor para todo mundo, né? Um mundo melhor para todo mundo. Mas, como líder, eu preciso ter essa consciência de que eu tenho responsabilidade pelo ser humano que está ali na minha frente, né? Pela pessoa que está ali na minha frente, e não apenas, né, pelo recurso, né? Porque tem muito líder que olha a pessoa como recurso. Aí é o interesse no resultado e não apenas não na pessoa antes do resultado. Óbvio, o resultado é super importante, mas... É importante equilibrar, né? Mas quem entrega resultado são as pessoas. Quanto mais as pessoas têm consciência de que estão num lugar onde elas são vistas, elas são observadas, elas são cuidadas. Porque assim, falando de liderança, o líder tem seguidores, né? Os influencers, o líder é um influenciador, ele tem seguidores. As pessoas seguem o líder na esperança de que com esse líder consigam chegar num lugar melhor do que conseguiriam chegar sozinhas. Porque senão eu vou sozinho, senão eu não quero te seguir. Então, quando a gente fala sobre esse cuidado com as pessoas, olhar que tem gente atrás do crachá, né, sobre a empatia, né, sobre a equidade, tudo isso faz parte dessa dimensão, né, da confiança interpessoal, que é o que diz para as pessoas, cara, você é importante para mim. Você é alguém que eu aprecio, que eu valorizo e que eu estou aqui para te ajudar a se tornar uma versão melhor de você a cada dia. Conte comigo. Essa é a mensagem dessa dimensão, né? Mas para que isso aconteça, eu preciso ter essa consciência de que tem gente atrás do crachá, de que a gente precisa de gente para ser gente e que ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Todos nós precisamos de ajuda para mudar. E essa dimensão, ela traz bastante esse contexto. Qual seria assim, a diferenciação principal dessa para a confiança pessoal? Que a confiança pessoal é o jeito que eu vivo. É o quanto eu... É como eu sou visto, né? Me apresento para as pessoas. Já a confiança interpessoal é como eu me relaciono com elas. Tá. Então, essa é a diferença. A importância que eu dou para o ser humano, né? Como eu me relaciono, com a importância que eu efetivamente trago. Porque tem uma coisa também, a gente falou um pouco de neurociência, né? E dá para a gente colocar um pouquinho na nossa conversa aqui. O ser humano tem uma hierarquia cerebral. Todos nós temos. Sim. A primeira é sobrevivência, todo mundo já sabe disso. Sim. A segunda é pertencimento. Então, quando a gente fala dessa dimensão da confiança interpessoal, eu estou usando esses recursos, né, de relacionamento, de interesse genuíno, de empatia, de equidade, para que as pessoas possam perceber que elas fazem parte daquele lugar, que elas se sentem pertencentes a esse lugar. Ok? A gente nunca vai ter o melhor das pessoas se as pessoas tiverem que lutar pela sua sobrevivência, sim, ou pelo seu senso de pertencimento.
Entendi. Então, a confiança É a pirâmide interpessoal... de Maslow, né? As necessidades Exatamente. básicas atendidas. A gente só tem o melhor das pessoas quando elas entendem que não precisam lutar pela sobrevivência e não precisam lutar pelo pertencimento. Elas são aceitas, são reconhecidas, são valorizadas nesse lugar. E essa dimensão é justamente o que faz isso acontecer. Legal. E a última dimensão, confiança realizacional. Esse é um neologismo, tá? Por isso que até quando você foi ler tinha uma dificuldade aí, né? Porque não existe essa palavra no dicionário, né? Mas ela expressa exatamente o que eu acredito que precisa acontecer numa relação de confiança. Porque assim, eu posso te perceber como alguém super autoconfiante, né? Não arrogante, mas autoconfiante. Eu sei que você é uma pessoa honesta, íntegra, transparente, que você, na parte na parte de interpessoal, você é assim, alguém que se dedica às pessoas, que demonstra interesse genuíno, tudo mais. Cara, mas você tem que entregar resultado. Se não entregar resultado, não adianta essas 3 dimensões estarem funcionando bem, porque elas são interdependentes, as 4 têm que estar funcionando bem. Então, a realizacional, ela é a dimensão que te permite olhar, cara, eu estou entregando resultado nesse lugar onde esse tipo de resultado é esperado, porque por isso que ela é a única dimensão das 4 que ela é situacional. E o resultado seria criar ou gerir uma equipe com confiança, é isso? Esse seria o resultado? O resultado é o que eu consigo com essa equipe, né, em termos de entrega, sem dúvida. Agora, a gente tem que olhar para essa dimensão, por isso que ela é situacional, para cada papel que eu exerço na minha vida. Vou dar um exemplo para você. Eu não vou chamar o meu contador para arrumar meu carro, e nem vou chamar o meu mecânico para fazer o meu imposto de renda. Ou seja, por mais que confie no mecânico. Por mais que eu confie nas outras 3 dimensões. Porque essa dimensão tem a ver com aquilo que eu entrego naquele contexto que se espera que eu entregue. Entendi. Então, essa dimensão realizacional, se olhar para mim como líder, é o que se espera de mim como líder. Então, quanto que eu entrego? Se olhar para mim como gestor, porque nós temos papéis diferentes. Eu sou gestor de uma área, por exemplo, e eu sou líder dessa área também. O gestor, ele lida com as coisas, com hard, com resultado, com meta, com processo, com tudo que é hard, né? Então, como gestor, se espera que eu entregue resultado. Como líder, se espera que eu desenvolva as pessoas, que eu construa relação de confiança, que eu seja alguém que me relacione com as pessoas de maneira a levá-las a lugares que sozinhas não conseguiriam chegar. Como pai, eu tenho outra expectativa na minha casa em relação a essa dimensão. Dos meus amigos, essa dimensão é uma expectativa diferente. No time de futebol que eu jogo, a expectativa... Então, a realizacional, ela tem a ver com o contexto que eu estou inserido. E isso não causa muito problema, por exemplo, em empresas familiares, onde se colocam-se pessoas de confiança, mas ela não tem aquela competência então, esse é o ponto. É um caso... Esse caso que você falou, ou o caso que já deve ter acontecido com você e algumas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, de levar um amigo para trabalhar com a gente. Eu confio muito, é meu amigo de infância, mas... nas outras 3 dimensões, né? O cara está precisando e tal, confio nele nas outras 3 dimensões, só que ele não realiza, cara. Entendi. Ele não entrega. Cara, aí quebra tudo. Aí a credibilidade, né, não acontece. Fica aí até mina a relacionamento. A amizade. Né? Amizade. Acaba... Comigo já aconteceu, não sei se já aconteceu com você ou com quem está ouvindo, mas é por isso que as 4 dimensões precisam caminhar juntas, né? Elas precisam evoluir juntas, né? Então, se uma dimensão ficar comprometida, as outras também estão. E isso compromete a relação de confiança. Então, nessa dimensão realizacional, que é um neologismo, né, mas que expressa, tem que realizar, cara, tem que entregar. Tem a ver com competência. Então, cara, se é líder... Quanto você está trabalhando para melhorar a sua competência para fazer o que você faz? Para entregar melhor o que você está fazendo como líder? Você é gestor? Você é pai? É mãe? É namorado? É namorada? É marido? É esposa? Cara, todos esses papéis têm uma expectativa quanto àquilo que se espera que se entregue, né? Com que você realiza, né, em cada um desses papéis. Então, olhar para essa dimensão
dentro de cada situação que a gente vive na vida. Então, tem a ver com competência, melhorar a nossa competência para fazer. E Empowerment, isso. accountability e celebração. Celebração. E celebração, eu fiz questão de trazer isso para cá. Bom, o accountability, que tem até um podcast A gente fez fala o que é accountability. Accountability é o maior nível de comprometimento que uma pessoa pode ter, né? Então, a gente pode ter vários níveis de comprometimento. Accountability é pensar como dono, é você agir como se fosse dono daquilo que está nas suas mãos, né? Então, de um jeito bem simples. E o Carneiro que falou e fala muito bem sobre isso. O empowerment, também eu falo aí no livro que é bastante importante as pessoas compreenderem que empowerment não é delegação. Às vezes as pessoas falam, não, eu quero empoderar, então eu vou delegar. Você tem que delegar, sem dúvida, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Empowerment é um processo, a gente precisa ir preparando as pessoas para poder entregar a elas aquilo que elas, de alguma maneira, estão preparadas para fazer. Porque se eu simplesmente delargo, né, que a gente fala, se eu simplesmente delargo, as pessoas vão se frustrar, você vai se frustrar com a pessoa também, e aí a coisa não funciona. Então, eu trago aí o empoderamento, o empowerment, como um processo. E no livro eu esclareço bastante isso, e trago até um modelo para fazer esse negócio acontecer. E por último, a celebração. Por que celebrar? Porque celebração não é festa. Muita gente fala, celebrar, aqui não tem tempo para celebrar, aqui é sangue nos olhos, né? Faca no dente e vão para cima. Tudo bem, pode ser assim, não tem problema. Mas o fato é que, e a gente está num mundo tão rápido hoje, que assim, eu resolvo um problema, já tem outro, e a gente vai tirando da frente e vem o próximo e assim por diante, né? Projetos é a mesma coisa. A celebração é simplesmente o momento de você parar, apreciar e conversar sobre o que aconteceu. O que foi bom, o que não foi, né? Quando a gente termina um projeto, a gente faz muito disso. Quais são as lições aprendidas que a gente teve nesse projeto? O que a gente vai repetir para o próximo? O que a gente não vai repetir para o próximo? O que a gente vai fazer diferente daqui para frente? E também é o momento de apreciar aquilo que nós caminhamos. Cara, talvez não tenhamos nem chegado onde gostaríamos de ter chegado. Cara, mas olhar mais o filme e parar de olhar a foto, sabe? Pô, não chegamos aonde poderíamos ter chegado? Cara, mas olha quanto que a gente evoluiu. Isso é a responsabilidade do líder, fazer essa facilitação dos momentos. O líder tem um papel fundamental. Esse livro é um livro escrito para líderes, né? Entendi. E aí, no livro, eu trago o que pode ser feito no dia a dia para que cada uma dessas coisas se estabeleça também. E você falou que pesquisou bastante tudo sobre confiança que existe no mundo. O que a neurociência traz aí de interessante sobre confiança? A neurociência, ela é, assim, até um parênteses aqui com relação a isso, né, a importância disso. Eu acho que hoje todo líder deveria conhecer um pouco de neurociência, no sentido de como a neurociência impacta no comportamento humano, né? Então, o que eu trago aqui é um pouco dessa questão de como a neurociência impacta no comportamento humano. Algumas coisas eu já falei aqui para você, né? Conhecer um pouco, por exemplo, conhecer a hierarquia cerebral, que é essa questão de sobrevivência, pertencimento, depois o tornar-se, já é algo, um conhecimento que me ajuda, cara. Então, eu preciso trabalhar para criar um círculo de segurança para que as pessoas não lutem pela sobrevivência e nem pelo pertencimento. E conseguir identificar os sintomas de quando, né, a entrega está sendo afetada pelos níveis mais baixos ali da pirâmide de Maslow. Né? Porque quando você está nesse círculo, Gustavo, você acaba trazendo o medo para a mesa. Quando o medo está presente, ele traz insegurança. E às vezes o medo vem de fora, né? O mercado, crise, recessão. Vem. Causa uma ameaça. Pode vir, mas se o líder for alguém que constrói essas 4 dimensões da confiança, que as pessoas sabem que se alguma coisa estiver acontecendo ou for passível de acontecer, esse líder vai sentar com as pessoas, vai conversar, vai apoiar, vai ajudar. Ainda que em algum momento tenha que desligar essa pessoa. Cara, as pessoas, elas, mesmo que exista um medo externo, ela sabe que naquele lugar ela tem segurança. Ela tem confiança, porque confiança e segurança caminham muito juntos. Quando não tem confiança, a insegurança prevalece, né? E vice-versa. Então, mesmo que venha um medo do mercado, um medo do contexto, um medo que venha, por exemplo, de uma fusão, uma aquisição de empresa,
a gente, quando tem esse ambiente de confiança, né, e segurança psicológica também, que é um par da própria confiança, cara, as pessoas, ainda com uma certa sensação de incômodo com o que está acontecendo lá de fora, elas têm segurança do lado de dentro. Então, por isso que é tão importante. Bom, e o cérebro tem algumas características, né? Fala aí. O cérebro é desconfiado. É desconfiado. Por isso que quando eu falei de oferecer confiança, para o cérebro não é algo natural. O cérebro, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é te proteger. Sobrevivência. Então, a situação aparece, o cérebro ele tem a capacidade de, em 1/20 avos de segundo, de percorrer a memória emocional e voltar com uma resposta. E ele é comparativo. Então, ele compara a situação que está acontecendo aqui com uma que já aconteceu em algum momento. E ele fala para você, ó, cuidado. Tipo assim, vamos falar dos KPIs, vamos analisar como é que está a nossa situação, a primeira sensação. E principalmente se já teve uma experiência negativa anterior, o cérebro vai falar, cara, esse cara quer me pegar. Se defende. Ele quer... Então, eu vou começando a justificar, eu vou começando a tentar buscar mais argumentos para te convencer do porquê eu não cheguei lá, do que falar abertamente aqui para você da dificuldade que eu tive, dos erros que eu cometi, de como você pode me ajudar para que não aconteça isso da próxima vez. São conversas completamente diferentes. Mas o cérebro, ele tende a nos levar para um caminho mais de segurança. Sim. Então, o cérebro é desconfiado. Por isso que eu digo que confiança é um ato de fé. Eu preciso dar esse passo, mas eu preciso, obviamente, racionalmente educar o meu cérebro, porque o cérebro é plástico também. Então, ele é educável. Então, mesmo que eu venha de uma história que possa me trazer uma tendência maior a não confiar, eu posso começar a ter comportamentos diferentes, buscando confiar e educar o meu cérebro com o resultado que acontece dessa confiança. E a confiança tem uma característica das equipes de alta performance em qualquer atividade humana, desde esportes, né, militar, corporativo. Tudo. As que mais confiam são as que mais performam. Os países mais prósperos do mundo são os países que têm maior índice de confiança. Né? Tem várias pesquisas que mostram isso. Porque pode ter essas conversas abertas. Francas, sem estar com receio de, puxa, ele quer... puxar meu tapete, quer me colocar no chão. A gente fala do que importa. É o que eu falo. Existe uma diferença entre conflito e confronto. Muita gente confunde isso. Por quê? Porque está acostumado muito mais com confronto. E aí fala, ó, aqui a gente vai tentar evitar conflito. Quando, na verdade, está pensando, cara, aqui a gente precisa evitar confronto. Por quê? Porque o confronto gera calor, o conflito gera luz. O confronto tem a ver com ego, com disputa. Eu tenho que sair dali vencedor, a minha ideia tem que ser a melhor. Já o conflito tem a ver com possibilidades, com ideias. A gente sai dali com o melhor resultado para o todo. O que é um conflito? Explica. O conflito é quando a gente coloca a nossa individualidade, que todos nós somos diferentes, você e eu somos diferentes, todos nós somos diferentes. A gente coloca a nossa individualidade a serviço do coletivo. Então, eu trago as minhas ideias... É um embate de ideias, coloca as duas... Embate de ideias, mas não de pessoas. Né? Esse é o ponto. De ideias. E aí a gente sai dali com uma ideia ou com um resultado que pode ser o seu, a sua ideia, pode ser a minha. Uma terceira ideia aperfeiçoada. Exatamente, pela conversa aberta que nós tivemos nesse conflito. Agora, o confronto é quando eu coloco... Quero estar certo. O meu ego na frente. Não, a minha opinião tem que ser a certa. Sim. Não, mas não, cara, tá aqui, ó, eu nem te ouço mais, né? No confronto, não existe diálogo, existe disputa. No conflito, a gente tem diálogo. Então, essa é a grande diferença. Então, o que mais que tem aí do cérebro? O cérebro é econômico, o cérebro faz suposições. O cérebro preenche, e por isso que, quando a gente fala lá de transparência dentro de uma das dimensões, eu falo muito de alinhamento de expectativas e de acordos de convivência. Porque o que frustra as pessoas, e é por isso que o cérebro faz os complementos, vamos dizer assim, quando você tem uma história incompleta, o cérebro completa. Por cima, né? Com o meu viés, com as minhas experiências de vida. Telefone sem fio. Exatamente, né? Exatamente.
Por isso que alinhar a expectativa é tão importante. E poucos líderes fazem isso, cara. De dizer para as pessoas exatamente o que esperam das pessoas, em termos de comportamento, em termos de qualidade, em termos de entrega, em termos de, sabe, de disponibilidade, principalmente hoje no mundo mais híbrido, vamos dizer assim. Cara, tem que falar. E mais do que isso, alinhamento de expectativa é uma via de duas mãos. Não só falar para as pessoas, olha, é isso que eu espero de você, mas perguntar para as pessoas, o que você espera de mim como seu líder? Porque raramente um líder faz essa pergunta para as pessoas. E muitas vezes não percebe que está tentando ser o mesmo líder para pessoas diferentes. E não funciona. As pessoas são diferentes e exigem um líder diferente para cada uma delas. Tem gente que quer que você esteja por perto o tempo todo. Tem gente que, se você ficar por perto o tempo todo, vai incomodar a pessoa. São pessoas diferentes. E esse alinhamento de expectativas, eu preciso fazer para que o cérebro não preencha essas lacunas com as suas próprias ideias, porque ele vai fazer isso. Se não tiver claro, ele vai fazer isso. Então, tem a ver com clareza, tem a ver com transparência. Legal. Precisamos fazer esse negócio acontecer. O que mais tem do Cérebro cérebro? é social. Isso a gente já O cérebro sabe. é muito mais emocional do que racional. Essa é uma descoberta bem interessante da neurociência. Segundo os neurocientistas, o cérebro ele é aproximadamente 20% racional e 80% emocional. E isso tem a ver com... Né, a gente fala do cérebro trino, né? Que é o cérebro reptiliano, o cérebro emocional, que a gente tem ali, né? 20% racional. Racional. E 80% emocional. Por quê? Porque justamente por todas essas características, o cérebro, ele tem as nossas amígdalas, né? Que ficam o tempo todo como radar, buscando ameaças. É, né? O que o emocional é mais rápido, né? E na sobrevivência, exatamente, a velocidade que conta. Qualquer informação chega mais rápido na amígdala, que é o guardião, que fica ali só no radar vendo se tem alguma coisa acontecendo. Se chega na amígdala e vem com a resposta em 1/20 avos de segundo, como eu falei para você, se vem a resposta ameaça, o cérebro límbico e o reptiliano já meio que sequestra aquela situação. Sequestro emocional do Exatamente, Goleman. quando a gente fala de inteligência emocional, né? E aí a nossa razão fica comprometida. Então, chega na razão, chega muito mais comprometido e com muito menor capacidade de processamento, de elaboração, de raciocínio. Então, o cérebro ele é muito mais emocional. Por isso que a inteligência emocional nunca vai deixar de ser uma das competências mais importantes na vida, não só na liderança, como na vida. Porque o cérebro ele é muito mais emocional do que racional. É aquela coisa, depois que a gente faz, aí a gente se arrepende. Mas o objetivo aí é a gente educar o nosso cérebro para que a gente possa perceber quando a amígdala está sequestrando a gente, né? A gente percebe isso, a gente sai do centro um pouquinho, respirar e voltar, porque isso ajuda bastante. E é um desafio, porque as decisões que a gente toma com mais qualidade, elas são aquelas que a gente consegue acessar o racional também. Né? Principalmente, né? E aí, esse é o ponto. Quando o cérebro está emocionalmente afetado, a nossa capacidade cognitiva diminui. Então, a gente, sabendo disso, a gente consegue se educar, novamente, o cérebro é plástico, né? A gente consegue se educar para aprender a perceber que o cérebro está tentando dar uma sequestrada, né? na nossa razão. Legal. E a gente consegue ter recursos aí para respirar, pensar, dar um tempo, cada um encontra o seu jeito. Mas sabendo que se eu falar alguma coisa agora, vai dar caca. É melhor eu não falar. Se eu fizer com essa emoção, não vai funcionar. Legal. Marco, para quem é que você escreveu esse livro? Cara, como eu falei para você, eu escrevi pensando em líderes, porque meu trabalho é com líderes, né? Desenvolvimento de liderança. Mas não só líderes formais, né? Pessoas que têm posição de liderança, mas todos aqueles que de alguma maneira influenciam ou buscam influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Porque eu posso não ser um líder no trabalho, mas certamente em casa eu tenho meus momentos de liderança. Né? Eu tenho com os meus amigos meus momentos de liderança. Eu tenho numa comunidade, né? Talvez até uma posição de liderança também formal, mas se eu tenho
o intuito e o coração focado em ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo, eu exerço um papel de líder, em alguma situação e em várias situações da minha vida. Então, esse livro é para líderes que querem ajudar a construir um mundo melhor para todo mundo, compreendendo que tudo passa por relacionamento, tudo na nossa vida, e que a base desses relacionamentos é a confiança. E quanto mais confiança, ou quanto mais alto esse nível de confiança que eu tiver com as pessoas nesses relacionamentos, melhores vão ser os resultados e mais qualidade de vida a gente vai ter. Legal. E o que mudou na tua vida depois de que você passou pelo processo de estudar, entender tudo sobre confiança e consolidar aqui no formato desse livro aqui? Mudou que eu estou o tempo todo tentando acertar, né? Eu já tinha esse olhar, mas hoje eu me vejo numa responsabilidade muito maior. E quando eu falo de confiança, eu falo bastante de confiança, né? Às vezes palestra para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, e eu falo, gente, deixa eu só deixar claro uma coisa para vocês. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Porque tem coisas que não são naturais, um tanto quanto antinaturais no dia a dia da gente. Porque a gente vive num país onde as crenças muitas vezes nos levam a, sem perceber, a ter comportamentos que a gente não gostaria de ter. Então hoje eu observo muito tudo que está à minha volta. Agora, por exemplo, vindo para cá, eu vim do interior de São Paulo, que eu moro no interior de São Paulo. Vindo para cá, eu começo a observar, cara, os caras pegando a faixa do ônibus só para tirar uma vantagem lá na frente. Eu fico me policiando porque eu tenho vontade de fazer isso também, mas eu não faço. Eu pelo menos procuro não fazer. Então, estudar sobre confiança e o peso e a importância da confiança, peso no bom sentido, né? Mas a importância da confiança, o impacto da confiança na vida, o que isso trouxe de mudança para mim é que, cara, eu tento ser tudo aquilo que eu escrevi aí. Falta bastante, eu estou trabalhando, estou tentando melhorar cada dia, mas eu me conecto muito mais com aquilo que eu escrevi aí e tento ser um exemplo. Piso na bola às vezes, mas eu tento ser esse exemplo para as pessoas. Legal. Tenta deixar um desafio aí para os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Algumas perguntas, um questionamento para o pessoal refletir e entender como é que está o seu nível aí relacionado com as 4 dimensões Da confiança. de confiança. Legal. Eu acho que a primeira reflexão é assim, o quanto cada um de vocês estão ouvindo esse podcast, né? Vocês têm uma predisposição a confiar, né? Se você tem uma predisposição mais a desconfiar ou a confiar. É difícil fazer uma autoanálise, né? Mas pegar situações. Quando aparece uma situação, por exemplo, chega alguém novo na sua equipe. Como é que você se comporta com essa pessoa? Em termos de relacionamento com ela. Ou seja, se ela fala para você, principalmente agora no mundo híbrido, né, no trabalho híbrido, que seja, você não está vendo aquela pessoa. Se ela fala para você que ela está fazendo algo, você acredita nisso ou tende a desconfiar? É muito simples, né? Qual o seu primeiro pensamento? Então, se o seu primeiro pensamento for, preciso confirmar se esse cara está fazendo ou não está fazendo, cara, você tem uma tendência natural a não confiar, ou a uma propensão a não confiar. Então, e experimenta, se você tem essa propensão, experimenta começar a confiar um pouco mais, oferecer um voto de confiança. Geralmente as pessoas mais perfeccionistas são as que menos têm confiança? Eu não diria, eu não diria isso. Acho que talvez tenha uma tendência maior, porque as pessoas são perfeccionistas, geralmente elas gostam que as coisas sejam feitas do jeito delas, né? É uma tendência, mas todos nós, por mais perfeccionistas ou menos perfeccionistas que sejamos, a gente pode aprender, a gente pode ceder um pouquinho, a gente pode flexibilizar um pouquinho. Mas eu acho que as pessoas que têm menos, ou um nível menor de autoconhecimento, como a gente já conversou aqui, e consequentemente de autoconfiança, são as pessoas que tendem a desconfiar mais. Para mim, então, são essas. Então, esse é a primeira pergunta. O quanto você tem buscado confiar nas pessoas, oferecer um voto de confiança para as pessoas. Isso é a primeira coisa. E aí, olhando para essas 4 dimensões da confiança, se perguntar, cara, quanto eu me conheço,
quanto eu demonstro vulnerabilidade, o quanto eu tiro a capa de super-herói no meu dia a dia, ou de Mulher Maravilha, para me mostrar alguém autêntico para as pessoas, oferecer às pessoas alguém que elas podem confiar. Quanto eu tenho sido transparente, sabe, de fato, né, honesto com as pessoas, quanto eu tenho evitado essas mentirinhas light, quanto eu tenho evitado falar de pessoas e incentivar o meu time a falar com pessoas e não a falar de pessoas. O quanto eu tenho demonstrado interesse genuíno pelas pessoas, sabe? Começar uma conversa, não assim, vamos falar do trabalho, cara, como é que você chega para essa nossa conversa hoje? Como é que você está? Ou, terminou uma reunião, eu percebo que você está um pouco mais quieto, um pouco mais, assim, um pouco diferente daquilo que normalmente você é. Cara, terminou a reunião, te procurar e falar, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Né? Percebi que você está um pouco diferente, está agitado, está triste, ou está, né, alguma coisa diferente. Então, quanto disso? E o quanto você está se preparando para entregar o seu melhor, como resultado nos contextos ou nos ambientes que se espera o resultado de você. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na família, com os amigos, no time. Quanto você está se preparando para fazer ou para entregar algo melhor. Legal. Marco, obrigado. Marco Fabossi, Fator Confiança. Deixa os teus contatos. O livro está na Amazon. Explica como é que as pessoas podem fazer para conhecer mais o teu trabalho. Legal, obrigado pela oportunidade, né? O livro está em todas ou nas grandes livrarias, também na Amazon com papel, né? Versão papel e versão digital também. Só curiosidade, está com 5 estrelas na Amazon, então é um motivo de orgulho também. E eu estou nas redes sociais, né? Eu sou sócio e diretor da Crescimentum, né? Crescimentum hoje é uma das referências na formação e desenvolvimento de líderes no Brasil e fora do Brasil também. Então, né, Crescimento, muita gente já me conhece da Crescimento. E eu estou nas redes sociais também, no Instagram, no LinkedIn, mais que tudo nessas duas aí. Então, pode me procurar lá como Marco Fabossi. Tamo junto. Legal, obrigado, Marco. Obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio do Resumo Cast. Não esqueça de curtir aí o nosso canal do YouTube, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e coloca nos comentários. Me diz aí qual é o próximo livro que você quer ver aqui no Resumo Cast. Obrigado e até a próxima.